Bem, a gente teve aqui, e daí a gente vai para as narrativas, né? A gente teve aqui em Curitiba, em 2012, 2013, eu sou muito esperta e não coloquei o ano, mas a gente teve um homicídio num show ao ar livre, na Praça Eufrásio Correia, e que foi uma briga entre punks e carecas. Na hora que ocorreu essa briga, quem estava se apresentando era uma banda chamada Beija-Força, que foi a segunda banda punk de Curitiba, né? Bastante emblemática nos anos 80. Se a gente considerar a Carne Podre uma primeira banda punk, né? Embora talvez também possa se considerar que o punk surgiu mesmo com mais potência, autenticidade, talvez, ou tipo uma coisa que não fosse só música, que fosse mais ligada à identidade, enfim, são várias as viagens por onde se pode ir. A gente pode considerar que isso surgiu com mais potência nos anos final dos 80, começo dos 90, né, com os anarcopunks, enfim, os punks mais de rua mesmo, né? Mas, de qualquer forma, o Beija-Força foi uma banda bastante emblemática, e o Beija-Força, em 2012, nem existia, eles nem existem há muito tempo, né? Eles haviam se reunido em 2010, extraordinariamente, e fizeram esse repeteco em 2012 e, se não me engano, só mais um no aniversário de não sei quantos anos no lado B, porque eu não sei, não pus aí, porque eu não ia nem falar, só que eu não paro de falar. Então, o vocalista do Beija-Força, quando essa notícia desse homicídio apareceu, ele chamou a pessoa que era um punk, né, que esfaqueou um skinhead, chamou a pessoa de palhaço. Cara puto, claro, não gostou, né, disso ter acontecido durante o show dele, acho que ficou, né, bastante, sei lá, traumatizado, isso o afetou, mas assim, e eu não tô nem querendo dizer aqui, não, o cara teve uma banda punk em 1900 e agora ele tem que defender todo punk. Não é disso que se trata. Mas se trata também de saber que esse acontecimento ele teve um contexto e que esse punk que esfaqueou, aqui está 4 pessoas, eu não vou entrar não vou esmiuçar esse acontecimento nesse trabalho, mas eu trato desse acontecimento em outro trabalho. Me perdi. Teve todo um contexto. E esse punk, ele foi defender um amigo que estava sendo ameaçado por um skinhead. Então, assim, como eu digo, as coisas não são uma coisa só, né? E assim, não demorou para que outras pessoas, né? Claro que são pessoas da dentre os amigos do vocalista do Beija-Força, que já falaram, deviam esfaqueá-lo em praça pública, e acabava com esse lixo, com o punk, né? E daí uma outra coisa, bem elitista, assim, porque o show ele se deu num espaço fechado,
era ao ar livre, mas a praça ela foi cercada, o espaço da praça onde tinha esse show, e tinha uma revista, né, de mochilas, enfim, que acabou não dando certo. Eu não sei exatamente se as pessoas estavam com essas armas brancas na parte de fora ou de dentro da cerca, mas assim, aconteceu durante o show. Então são essas narrativas, né? Tipo, punk, briguento, palhaço, esfaqueador de gente, né? Então essas narrativas, elas também elas estão presentes. E aí, cara, eu falei durante 1000 anos, uma hora, velho. Tô falando durante uma hora. Para dizer, aí eu entro no meu percurso etnográfico. Cara, eu fiz essa apresentação em 20 minutos, ou 15, ou 10 até, se bobear, lá no, acho que era 15 minutos, lá na Réu. Eu vou ter que editar esse vídeo, dividir em 1000 partes, mas tá. Chego, então, ao meu percurso etnográfico. Mais um golinho de coca. Acho que eu vou até acender um cigarro, né? Eu tô falando há uma hora, velho. Eu viajo demais. Tá. Meu percurso etnográfico. Esse livro, Uma História Oral do Narcopunk em São Paulo, ele estava sendo uma fonte muito valiosa para mim, no meu trabalho. Caiu brinco, arrotei, falou uma hora, tá. Porque eu achava, nossa, né, eu assim, acompanhei o anarcopunk aqui em Curitiba nos anos 90, 94, 95, né? 95 eu saí daqui, eu acompanhei isso e tinha uma bastante admiração pelas pessoas, pelas posturas, por uma série de coisas. Não fui morar numa culpa, não aderi, né? Minha identidade não foi de anarcopunk, nem de punk, e, enfim. Isso é muito questionado e está dando altas tretas. Mas, assim, eram pessoas que tinham o meu respeito e, assim, pela caminhada. Quando eu descobri esse livro, falei, nossa, tá aí, né? E, assim, até o meu intuito, num primeiro momento, lá em 2019, era talvez fazer alguma coisa parecida com isso, né? Se bem que isso é muito mais para a história do que para a antropologia, e é uma reportagem mais para o jornalismo do que, né, realmente um trabalho acadêmico, mas eu pensei, nossa, né, vou recuperar um bocado de coisa e tal, disso em Curitiba, para Curitiba. Mas o fato é que, então, assim, eu tinha isso como uma que massa. E aí tem aqui alguns trechos, né, falando assim, nossa, até antes do narcopunk aparecer, o punk dos anos 80 era só som e ganguismo. E assim, e parênteses, eu tenho muitas críticas ao punk dos anos 80, eh, o punk que eu vivi aqui no contexto de Curitiba. Muitas, mas não vou entrar em detalhes agora, tá? Outra coisa, né? Mas ao mesmo tempo, eles admitem que algum anarcopunk poderia ter dado um tiro numa confusão que houve e que
nos eventos anarcopunks, havia uma comissão de segurança que andava armada. Então, assim, mas antes era terrível, porque só tinha gangue, mas no nosso a gente anda armado. Tá, anda armado, tá, vamos nos proteger das gangues e tal. Mas, assim, há uma espécie de contrassenso, né? E há, inclusive, uma narrativa que diz: o punk, quando surge, não é um lance de consciência política, ele vem da revolta, e, de modo geral, uma revolta bem cega. São caras de periferia, sem perspectiva. Então, também tem uma coisa de classe muito forte dentro dessa narrativa anarcopunk de São Paulo. Essa, e mais tarde eu soube também, já estou me adiantando não, a coisa que eu mais estou é atrasando, né? Vai dar quantas mil horas esse vídeo? Mas mais tarde eu soube que essa tal história do movimento anarcopunk de São Paulo, cara, eu estou adiantando, pera, ela foi construída a partir de relatos de uma vertente dentro do movimento anarcopunk de São Paulo, e não de todas as vertentes. Então, tem essa questão de classe, né? E aí, voltando a, ao valor da etnografia, é que nesses relatos, assim, eles nomearam algumas gangues, entre elas a Devastação e a Caos Punk, né, colocando no rol de vilões. E existem coisas que só a etnografia propicia, como, por exemplo, com minha observação participante, eu cheguei ao fato que a pessoa que criticou a devastação punk, inclusive falando que a devastação era proto-skin, antes de fazer parte do movimento narcopunk, do MAP, essa pessoa fez parte da devastação. Então, não se trata necessariamente de, né, crucificar a pessoa porque fez parte de uma gangue, mas sim dela saber que, como ela, outras pessoas fizeram e não seguiram o mesmo percurso que essa pessoa na, na jornada dentro do punk. E aí, sobre, né, aqui também citam a Funeral Punk, são gangues perigosíssimas mesmo. E eu não estou falando que elas não sejam isso também, mas é também e não apenas, né? Porque com essa visão, ela reduz as gangues a simplesmente uma coisa violenta, né? E é aí que eu queria chegar. Essas pessoas falando sobre o anarcopunk, sobre a atuação delas depois dessa explosão do anarcopunk, ela falou assim, olha, a gente preferiu injetar energia nas coisas em que acreditávamos, energia no que acreditávamos. Então,
É como se essas pessoas não acreditassem mais tanto nos punks ou no próprio punk. E, cara, eu tô com sono. E partiram para se mesclar com outras pautas, né? E as gangues sempre vão ter um inimigo. Neste momento, elas brigam entre si. Então, essa declaração reduz as punks assim. Elas brigam entre si. As gangues só querem brigar. E aqui eu fui ver que existem contranarrativas, né? Como esse livro do Paulinho Punk, da Funeral Punk, chamado SP Punk, o livro. Os Sobreviventes, eu não li, vai ter uma segunda edição agora, e certamente ele conta muito mais coisas, né? Agora, o que eu li foi essa dissertação de 2000, 2007, sobre o movimento punk no ABC Paulista, que é uma coisa bem complexa também, né? Não, tá, não vou falar disso agora. E que se debruça principalmente sobre a gangue Anjos, né? Anjos do ABC. E a aproximação do Anjos, inclusive, com o anarquismo. Então, essa narrativa das gangues, as gangues só brigam entre si, ou as gangues são violentas, me fez lembrar de uma declaração da Teresa Urban para a Comissão da Verdade. E a Teresa foi uma jornalista que, na época da ditadura, foi presa, foi torturada e exilada. E ela disse assim: ao longo de toda a minha história, que é muito comprida e eu não vou contar, eu confesso a vocês que o dia e meio que eu passei na delegacia de vigilâncias e capturas me ensinou mais sobre tudo deste período e de todas as histórias que nós ouvíamos do que todo o resto. Eu fiquei presa na delegacia de vigilâncias e capturas com mais ou menos umas 30 ou 40 prostitutas, todas nuas, mantidas numa sala gelada, e eu. E ali eu descobri uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estávamos vivendo um período de exceção. Para eles, aquilo que era nossa exceção era a regra. Para elas e para grande parte da sociedade. Isso me marcou profundamente. Elas ficavam numa sala gelada, eram capturadas pela polícia porque estavam exercendo a prostituição e provavelmente não deram a parte que lhes cabia à polícia. Quando reclamavam muito, elas recebiam jatos de água gelada. E julho aqui é frio. Nós estamos em Curitiba. E aí a Tereza ela continua relatando, né, os maltratos dessas pessoas. Então, a gente trazendo a ideia do que para a gente é exceção e para as pessoas e para outra parcela das pessoas, né, grande parcela, aliás, é regra. Essa visão das gangues como violentas, e não que não sejam, também, né, e não apenas, é contraposta por um post, um comentário muito sintético, né?
sobre as brigas, né? A velha desculpinha de, vai estragar o rolê. Ah, na moral, no subúrbio, a coisa sempre foi diferente. Por isso que eu não faço questão de sair daqui. Então, existe essa questão de classe, existe essa questão de territorialidade, existe a questão também do cotidiano, do que é cotidiano para essas pessoas, de que forma a violência é vivida e é sentida para essas pessoas. E fazendo só uma referência, uma autora que trata muito disso é a Vina Das, né? Do que é cotidiano, do que é da ordem do ordinário e do que é um evento, do que são eventos críticos e extraordinários. Então, a antropologia também ajuda isso. E aí, volto então para o acontecimento do início dessa apresentação, que é um post que diz: ninguém ou quase ninguém merece levar um sacode dos nazis, né? Falando então dessa agressão dos nazifascistas lá na porta do pub, que essas pessoas, quando se viram acuadas ou, né, envolvidas numa agressão de fato com esses grupos nazifascistas, é, elas, e apesar dessas pessoas entenderem como antifascistas, tem essa contranarrativa que é esse pessoal que posta frases de efeito contra autoritarismo, que diz estar na disposição para fazer a revolução, que pede a cabeça de miliciano genocida, nas manifestações cantam: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Tá, cortei aqui o texto, mas está falando que quando dá uma treta nessas manifestações, essas pessoas não hesitam em chamar a polícia, né? Então, é antifascista, mas chama a polícia? Como é isso, né? E daí assim, as pessoas que estão aqui, né, no subúrbio, vivendo essa violência cotidianamente, elas têm outro tipo de entendimento e de postura e de conduta, e geralmente são elas que realmente partem para o confronto, né? Ou partem ou respondem ao confronto físico. E fazendo um parênteses, já que eu estou demorando 1000 anos, isso me lembrou aqui essa grande figura, delegado, ex-delegado, ex-delegado atual vereador de Porto Alegre, é, o mais famoso delegado antifascista do Brasil, não pus a data aqui, mas isso é recente, é de março, desse ano, ai que frio, tá frio. É, fez a seguinte postagem: não há meio termo. Quem se incomoda com o antifascismo é fascista. Então, assim, são dois times, né? E se não está a favor dele, não está no time dele, é fascista. Então, provavelmente, para essa pessoa, uma pessoa que fala que no subúrbio a coisa é diferente e não fecha com essas pessoas antifascistas, mas que não estão com elas na hora do vamos ver, digamos assim, provavelmente o Leonard Hard acha essas pessoas fascistas, então, se elas são contrárias e contrapõem as pessoas com um discurso antifascista. E
talvez o Leonhard, na época de delegado, ou agora como vereador, como pessoa que propõe políticas públicas, talvez essa pessoa tivesse uma ação de repressão, né, contra pessoas que, afinal de contas, ele considera fascistas. E até mesmo nessa mídia moderninha, tipo, né, essa coisa da revista Trip, não é da revista Trip isso aqui, mas é essas, essas mídias descoladas, né? Saiu uma matéria com o título Antifascismo é o novo Che Guevara, alerta sobre o risco de esvaziamento do símbolo antifascista, ou seja, é porque fizeram, né, aquela coisa do avatar, sou antifascista, e daí tem, né, profissões antifascistas de várias cores e tal. E aí teve, inclusive, essa sequência de tweets, né, problematizando essa questão, relacionando essa propagação que se nota pelo Avatar, por exemplo, com a falta de resultados diretos, a falta de vivência, principalmente nas ruas ou no cotidiano, de posturas antifascistas, né? E indo mais para uma coisa neoliberal, assim, né? De tudo que é absorvido pelo neoliberalismo. Sim, estou chegando no final da apresentação. Tudo isso, na verdade, muito mais que isso, né? Mas não vou entrar agora, porque daí é um outro trabalho, uma outra apresentação que eu fiz, me levou para um campo na Casa Punk Ai, tô com sono. Em janeiro de 2022, esse ano, os 27 de fevereiro de 2022, onde eu estava com a cabeça? 22 de janeiro de 2022. É, nesse evento tinham pessoas que integram 9 gangues diferentes, e eu pude ver que não, as pessoas não brigam 24 horas por dia, que elas não pensam só em briga, e que elas produzem, elas vivem. Aliás, é uma resposta para esse post, que eu inteligentemente não coloquei aqui, que perguntava assim, que essas pessoas que reclamam que querem o fim da polícia militar, mas chamam a polícia quando dá treta, daí quando deu essa treta lá do pub de cerveja artesanal, como dizem, essas pessoas, elas falam, pô, mas cadê os punks para resolver isso? Né? Daí as pessoas das gangues são lembradas e requeridas até. E aí a resposta dessa pessoa que fez esse post foi: os gangues estão vivendo, os gangues estão resolvendo suas vidas, estão fazendo suas coisas, né? Tipo, não, eles não só brigam, né? E aí é isso. É, tem todo um trabalho, uma produção material, além da produção imaterial, né? Assim, essa produção ela é incessante e ela está bem longe, essa produção, de ter o dinheiro como objetivo, né? A questão monetária ela é vista como um facilitador da troca em alguns momentos, que são poucos, na verdade, né? Perante a magnitude do evento e de toda a trajetória, né?
Eu pude participar de uma oficina de zines também, uma semana depois do Barulho no Beco, e é isso. Tchau, terminei. Não falei muito sobre a minha vivência, mas isso eu falo depois em outro trabalho. Até.